Um pavimento ele é, então, composto por camadas. Qual é a nossa função como engenheiro? Dimensionar a espessura dessas camadas desse pavimento. E, através do manual de pavimentação do DENIT, nós encontramos a metodologia para dimensionar a espessura dessas camadas. E, basicamente, o dimensionamento vai depender do tráfego que vai atuar sobre esse pavimento e de um parâmetro que nós vamos chamar de índice de suporte Califórnia, também conhecido como CBR. Esse CBR, então, é um ensaio em que a gente afere qual é a resistência à penetração do solo comparada com uma brita graduada padrão. Então, essa brita padrão, ela tem uma determinada resistência à penetração de um cilindro, de um pistão, aliás, do ensaio. E aí a gente compara o solo, a penetração desse mesmo pistão num determinado solo em relação a essa brita padrão. Esse ensaio nós chamamos então de índice de suporte Califórnia, o CBR. E é extremamente fundamental o CBR para a gente dimensionar a espessura dessas camadas dos pavimentos. Então, é exatamente isso que o exercício, aqui a questão número 146, questiona. O ensaio de CBR, ou índice de suporte Califórnia, é utilizado para dimensionar as camadas de solo dos pavimentos. Esse ensaio é composto, então, de 3 etapas: compactação do corpo de prova, obtenção da curva de expansão e medida da resistência à penetração. E aí, quando a gente vem aqui no item da norma, 2.6.5, manual de pavimentação, também está disponível para vocês, para baixar. Então, aqui 2.1.6.5. 2.1.6.5. A gente tem aqui, então, toda a descrição do ensaio do índice de suporte Califórnia. Então, primeiramente, né, é feito o ensaio de compactação. Esse ensaio de compactação vai gerar, deixa eu ver se tem aqui o gráfico. Essa aqui é a prensa para o ensaio CBR. Deixa eu ver se tem um gráfico de compactação. Aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente faz no ensaio CBR é a compactação. Então, a gente tem lá um cilindro, divide esse cilindro em um determinado número de camadas, aplica um determinado número de golpes, e aí a gente vai ter, então, a massa específica daquele cilindro, daquele solo compactado, para um determinado teor de umidade. Então, vejam, pessoal, cada ponto aqui representa um ensaio que a gente vai precisar fazer. Então, precisa fazer 5 ensaios de compactação, depois 5 ensaios CBR. Para cada ensaio de compactação é aproveitado aquela amostra que foi compactada. Essa amostra vai ser levada para um ensaio de expansão. Então, primeiro a gente compacta, faz um ensaio de compactação. Está aqui descrito, não? Como é que é feito o ensaio de compactação. Depois a gente leva esse material para um ensaio de expansão. Vai ficar imerso na água durante 4 dias. Depois, pessoal, tira esse solo lá da água e a gente vai fazer o ensaio de penetração. O que é um ensaio de penetração? É penetrar esse pistão dessa prensa no nosso molde do corpinho de prova. Então, está aqui o corpinho de prova. E aqui tem pistão que entra, vai penetrar no corpinho de prova. Então, tem uma manivela aqui que a gente vai girando a manivela. Esse pistão vai descendo e vai penetrando no solo. A gente tem condições de aferir, então, a força que está penetrando no solo e também a deformação do solo. Então, para cada ensaio de compactação, então a gente vai ter o molde de solo,
Esse molde de solo vai ficar imerso na água, a gente vai ter expansão desse solo, e para cada molde desse de solo, a gente faz a penetração. E a gente vai obter essa curva de penetração para cada molde de solo. O que é o CBR? É comparar qual foi a pressão obtida em relação à pressão padrão daquela brita, né? Então, a pressão obtida em relação à pressão padrão vai gerar um percentual, 30%, 40%. Quanto mais próximo de 100, mais se aproxima daquela brita padrão de penetração. Melhor é o solo, né? Então, basicamente, esse é um ensaio CBR, né, pessoal? Então, para cada amostra aqui do ensaio de compactação, a gente vai chegar no índice de suporte Califórnia, né? Ou seja, a gente vai ter tem que ter no mínimo 5 amostras para fazer o ensaio. Quem que vai ser o CBR desse solo? O CBR correspondente à umidade ótima. Então, a gente vem aqui na umidade ótima, sobe na curva, até obter qual foi o CBR desse solo. Então, para traçar uma curva de CBR, é interessante fazer 5 ensaios. 5 repetições de ensaio, variando o teor de umidade. Normalmente, 2 teores de umidade abaixo da umidade ótima e 3 teores acima da umidade ótima. Então, é interessante, pessoal, dar uma relembrada no ensaio CBR, que tem aqui toda a descrição do ensaio. Esse índice de suporte de Califórnia, ele é o parâmetro, então, utilizado para dimensionar a espessura do pavimento. Então, a espessura do pavimento vai ser em função desse índice de suporte de Califórnia, que mede a resistência à penetração do solo, e do tráfego sobre esse pavimento. E aí vejam como a Vunesp ainda elabora questões relacionando o índice de suporte de Califórnia. No dimensionamento de rodovias, os materiais que compõem a base do pavimento só poderão ser aprovados se o índice de suporte de Califórnia for de no mínimo. Então vejam, pessoal, a base é que está logo aqui na sequência do revestimento. Ó. Então, primeiro a gente tem o revestimento, depois a gente tem a base. Essa base, ela tem que ter uma resistência à penetração de maneira a resistir esse tráfego. Então, ela está logo acima do revestimento, né? Então, intuitivamente, a gente tem que pensar que isso aí tem que ter uma resistência elevada, uma resistência à penetração. E aí a gente poderia ficar aqui entre a alternativa D e E, né? Mas temos a norma para isso, né? O DENIT, lá no seu item 4.3.2, ele recomenda o seguinte: os materiais de base têm que ter o CBR do mínimo 80%. Então, a alternativa correta é a alternativa D. A questão pode ser reaproveitada? Pode. O que a gente a Vunesp poderia estar aproveitando nessa questão? Ao invés de perguntar a base, poderia perguntar a subbase. Então, lá, materiais de subbase, CBR no mínimo 20%. Então, uma questão que poderia ser aproveitada. Poderia perguntar a respeito da expansão também, para materiais então utilizados em dimensionamento aqui para compor a base, qual que tem que ser a expansão? Então, no máximo, 0,5% de expansão.